Oi, gente! Tcharam! Mais um cenário. Este é o meu quarto. Sim, eu tenho um pateta abraçado no donut. Ai, que lindo! Bota de volta, bota de volta. Ai, o ar começou a funcionar, tá dando pra escutar? Então, galera, hoje o assunto vai ser a minha comunicação com o povo aqui, o inglês. Kat, tem problema com o inglês aí? Kat, tá aprendendo inglês aí? Como é viver com o inglês aí? Vamos falar sobre isso agora. Bom, gente, quem já fez aula comigo, eu tinha que ensinar músicas em inglês e eu tinha que acabar cantando, que na verdade não era o inglês, era uma língua nova que eu inventava. Zuzan, Zuzan. Era tipo assim, principalmente essas pessoas me perguntaram bastante: Kat, mas como é que tu tá se virando aí? Por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui, o inglês que eu tinha, as pessoas falavam ser muito bom. Como assim? Mas, Kat, você teve problema com inglês aí? Sim, eu tive muitos problemas. Eu tenho muitos problemas com inglês. Por exemplo, tentando resumir, quando eu começo a conversar com a pessoa, eu vou devagar, eu vou me concentrando e falando e pensando nas palavras e tudo certinho. A pessoa fala: nossa, seu inglês é perfeito. Nossa. Depois passa um momento que eu quero me empolgo, começo a contar tudo quanto é história rápido. E daí eu não sei o que acontece comigo. E acho que tô arrasando. E daí sempre me paro assim: meu Deus, para, tá falando em português, inglês, francês, árabe? Que língua é essa, Kat? Pois é. É engraçado, a gente se mata de rir, mas, apesar de ser engraçado, chega um momento que fica frustrante. Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de conversar e gosta de contar história e rir, fazer as pessoas rirem. E aí, pensa tentar fazer isso e tentar ser você mesma numa língua que você não domina. Porque eu falo, as pessoas me entendem, mas eu sei que eu tô falando errado, sabe? Eu não gosto de não falar certo o inglês. E eu tento pedir pra todo mundo me corrigir. E muita gente pergunta: ai, de onde é o seu sotaque? É tão bonitinho, é sexy. Bonitinho, caralho. Eu não quero falar errado. Eu não acho bonitinho. E é bem comum, assim, você tá falando com uma pessoa em português no telefone, ou tem algum brasileiro, você vira pro americano e fala em português, larga uma frase em português e eles ficam tipo, oi. Ou então querer contar uma história em português e você não lembrar de alguma palavra na sua própria língua. Ai, foi morar nos Estados Unidos, ficou fresca, ficou metida. Não, gente, a cabeça dá um nó. Isso é muito comum e é super engraçado. É engraçado, mas pensa as pessoas rindo de você todos os dias e o tempo inteiro. Você vira meio que atração das festas e lugar, e no começo é legal, mas isso cansa. Além disso, além dessa coisa de conseguir ser você mesmo, cansa a cabeça demais. Pensa que você tem que viver num lugar onde tudo que passa na televisão não é na sua língua. Você vai no cinema, quer ver um filme, não está na sua língua e não vai ter legenda embaixo pra você entender. Mas assim, tudo ajuda porque você acaba aprendendo na pancada, mas também pensa que é bem cansativo. Então tem que estar preparada a cabeça pra escutar e viver só ouvindo uma língua que você não domina. Outras histórias que aconteceram aqui já comigo no caso do inglês. Porque assim, a gente não fala direito, mas se vira, gente. Todo mundo se vira nesse país sem falar inglês. Milhões de histórias que eu já me meti. Tive que fazer inspeção de carro. Não sei nem falar em português essas coisas e tive que fazer sozinha. By myself. Não fazia ideia do que ia acontecer. O cara mandou baixar a janela e falou: blá, blá, blá. Eu fiquei, não entendi. Blá, blá, blá. Eu falei, não tô entendendo. E continuava falando, eu falei, meu Deus. Eu vou sair do meu carro, você pode, por favor, entrar e fazer o que precisa fazer? Tá bom, ser mulher ajuda bastante nessas horas, né? Porque daí vai dar um sorrisinho, ai, desculpa. E eles já ajudam um pouco mais. Depois, no final, a pessoa queria me explicar um monte de coisa de seguro de carro. Eu falei, ai, meu Deus, escreve, por favor, que depois eu coloco no tradutor. Porque o foda é que as pessoas repetem sempre na mesma velocidade, no mesmo tom. Daí fica difícil de entender, gente. Outra coisa engraçada também foi a primeira vez que eu tive que comprar presunto e queijo. Eles têm vários presuntos, você tem que pedir o tipo de presunto e o tipo de queijo. Eu falei, meu Deus, tá chegando a minha senha, super nervosa. O pai do filho, espero que eu consiga pedir o queijo, amém. Moço, eu queria um presunto. Ele falou, qual? Então, assim... Eu quero fazer uma pizza pra tantas pessoas e um presunto pra pizza. Ah, mas pode ser tais tipos de presunto pra pizza. Ai, o que tu mais gosta? Eu falei, esse aí. Ele falou, vai querer queijo? Eu falei, mozzarella. Mozzarella. E ele só ria da minha cara. Eu fiquei, gente, me dá o queijo da pizza, por favor. No final das contas a gente consegue, a gente acaba explicando a história, faz muita mímica, é assim como comunica. Não, e depois que tu já consegue falar o inglês, surge as palavras que têm o mesmo som
pra você, na sua língua, e pra eles é totalmente diferente. Eu descobri isso quando eu ia pro jogo dos Nets. Cheguei pro meu amigo e falei, ai, tô tão animada, tô indo pro jogo dos Nets. Daí ele falou, que legal, não sei o que. Eu falei, eu tenho que ir mais cedo porque eu tenho que viajar pra Nova York. E daí ele falou, ué, mas não é aqui do lado, o jogo vai ser lá em Nova York. E eu falei, não, é em Nova York, o jogo de basquete. Ele falou, que basquete, minha filha? É jogo de beisebol, Nets é beisebol. Eu falei, Nets é basquete, eu tenho ingresso, eu tenho certeza que é basquete. E a gente ficou numa discussão assim, uns minutos. E daí no final da discussão a gente descobriu que ele estava falando dos Nationals, que é um time de beisebol de Washington DC daqui, e eu tava falando dos Nets, que é o Nets Brooklyn, que é de basquete. E tudo por causa da minha pronúncia, que pra eles é Nets e Nets. A mesma coisa pra bad and bad. Bad de cama e bad de mal. Quer ver? Tem uma coisa que lembra palavrão. O povo surta. A minha amiga foi em um concerto e falou, eu adoro sax. E saiu um sax. Sax and sax. Ou shits and shit. Beach and bitch. Isso vai acontecer sempre, o pessoal vai sempre rir muito da sua cara, sempre. Estejam preparados, porque é assim. Ainda falando dessa parte de linguagem, vou falar de uma coisa que é um costume deles que pra mim é triste. A parte de falar, gente, eu adoro falar. Ninguém percebeu ainda, né, que eu adoro falar. Se vai num lugar que tem 1000 pessoas e tem 10 brasileiros, só dá pra ouvir a voz e as risadas dos brasileiros. Ainda mais se tem eu junto. Pra mim, o silêncio no meio de pessoas é tipo um buraco negro que vai me matar. E pra eles o silêncio é uma coisa normal, as pessoas ficam em silêncio entre elas e não tem problema não ter assunto pra conversar. Eu demorei pra aprender, eu fui percebendo que as pessoas cansam de mim. Começo a contar história em cima de história e daqui a pouco eles começam e começam a desviar o rosto e tal, essas coisas assim. E daí eu entendi que eles estavam ficando cansados da minha pessoa. Então eu aprendi assim. Fica em silêncio, fica em silêncio, fica em silêncio. 5 minutos, Kátia, 5 minutos. Não, só 2 minutos tá bom. Vamos ficar em silêncio e Deus, ela não consigo. Pego, largo uma história e começo a conversar sozinha mesmo e deixo. Foi isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco do que é viver contra a língua. O principal que eu quero passar desse vídeo: não tenham medo. Se joga, vai, fala errado, fala na sua língua e reza pra pessoa entender. Faz mímica, desenha, tudo vai dar certo. Me sigam no Snapchat, no Instagram, Kátia Borba. Se inscreve no canal se gostou, dá o like. Um beijo.